Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligado nas manhãs de domingo, buscando ter muita informação da área do direito da previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais, ouvir a opinião das entidades que são parceiras aqui do Boca no Trombone e, claro, interagir muito pelos nossos canais de contato. A nossa plataforma de comunicação conta aí com o WhatsApp, conta também com o nosso perfil nas redes sociais. Você sim pode se comunicar conosco nessa edição também, tá certo? O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou explicando para vocês ao longo da edição, mas agora eu quero, já comuniquei das consultorias, né, previdenciária, trabalhista, agora eu quero saber o que a gente tem de atração na edição do Boca desse domingo. O informe sindical com a FESERGS, falando sobre a situação dos servidores públicos. Também os aeroviários opinam aqui no Boca no Trombone. A Matra 4 trabalhando, é o quadro da magistratura em nome da Matra. E o Direitos dos Servidores, respondendo às dúvidas dos telespectadores. Cardápio farto aqui no nosso Boca no Trombone desse domingo. E você pode interagir, como eu disse, mande a sua dúvida do direito previdenciário e do direito trabalhista. Meu diretor, vamos para o nosso telão? Vamos lá? Vamos lá para o telão, porque ali está com a gente o nosso consultor previdenciário. Você já está acostumado, né? Ter uma divisão aqui, sempre 2 consultores. Nesse programa a gente vai ter primeiro a parte previdenciária e aí a gente trouxe o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor Charles, muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Solano. Gostaria de estender os cumprimentos a todos que nos assistem de suas casas nessa manhã de domingo. Tá certo. Obrigado, doutor Charles. Então, como eu disse, essa primeira parte do programa se dedica aí ao direito da previdência. Depois do intervalo, a gente vai com o direito do trabalho. Doutor Charles, questões que vão chegando para a gente da Nilva. Diz ela, minha tia faleceu em 25 de fevereiro. Quando fui pegar o dinheiro da aposentadoria dela para pagar o enterro, não tinha nada. Não depositaram. Ela tem direito a esses 25 dias? O que posso fazer? É a dúvida da Nilva. Bem, dona Nilva, essa pergunta ela é muito interessante. O pagamento dos 25 dias são devidos. Porém, eles serão pagos aos dependentes previdenciários do segurado falecido. E quem são esses dependentes? O cônjuge, o companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido, os pais, o irmão menor de 21 anos ou inválido. E esse requerimento, e esse pagamento, melhor dizendo, ele é feito mediante um requerimento a ser apresentado no INSS. Dona Nilva, no site ou no aplicativo, tem um serviço chamado Solicitar Valor Não Recebido até a data do óbito, que hoje ele se encontra na aba Atualizações para manutenção do benefício e outros serviços. Eu faço só uma observação. Não havendo dependentes previdenciários, Sim. Ou seja, pessoas habilitadas ao recebimento da pensão por morte, estes 25 dias somente serão pagos mediante um processo de inventário, seja ele administrativo ou judicial. Tá certo. Mais uma aqui, previdenciária, da Nair. Recebo a aposentadoria do meu falecido, né? Na verdade, ela recebe uma pensão e pagou 17 anos e tem ao INSS e tem 56 de idade. Ela quer saber se vai poder se aposentar. É a acumulação de benefícios, a dúvida aqui, doutor? Exatamente, Solano. Como muito bem observado por ti ao ler a pergunta, o esclarecimento que se deve fazer de início é que a telespectadora recebe uma pensão por morte previdenciária e não uma aposentadoria, né? Então, respondendo a pergunta, a dona Nair não precisa se preocupar. O fato dela receber um benefício previdenciário de pensão por morte não lhe retira o direito de se aposentar por idade quando ela completar os 62 anos. Claro, se a lei não mudar até lá. Tá certo. Obrigado, doutor Charles, que daqui a pouquinho retorna essa primeira parte do Boca. Dúvidas previdenciárias. Na sequência, depois do intervalo, o direito do trabalho vai ser pauta. E agora, o que é pauta aqui é a opinião dos servidores públicos estaduais. Chegando o nosso informe sindical número 1, assinado pela FESERGS. Olá, amigos do Boca. Estou falando aqui desde Genebra, dentro da Conferência Internacional do Trabalho,
onde este ano ocupo o posto de delegado suplente de toda a delegação de trabalhadores brasileiros. Aliás, nesse momento, nesta ocasião, vamos apresentar, através do nosso delegado principal, Antônio Neto, presidente da CSB, uma proposta de elaboração de uma convenção destinada a proteger os direitos dos trabalhadores em aplicativo. Somente no Brasil temos mais de 1,5 milhão de trabalhadores em aplicativos trabalhando noite e dia em entregas sem qualquer tipo de proteção social. Esse é um tema muito importante. Aproveito também para dizer que vamos levantar também a situação dos servidores públicos e do desrespeito aos direitos desses servidores em plano nacional e estadual aí no Rio Grande do Sul. Este é um momento privilegiado em que vamos aproveitar essa circunstância para levar ao mundo a realidade que nós vivemos. Era isso, um abraço. Um abraço ao presidente Sérgio Arnaud, lá em terras suíças, né? Representando aí os servidores públicos estaduais. Pode interagir, mande a sua dúvida de previdência nessa primeira parte do Boca no Trombone, depois as dúvidas trabalhistas na sequência aqui com a nossa consultoria. Vamos com mais uma que chega aqui do Lourenço. Diz que assiste o programa, está muito contente, confiante nos conteúdos, principalmente da área previdenciária, olha que legal. A qual estou solicitando uma narrativa do conteúdo da prova de vida, que se tem muita dúvida, ele quer saber. Aí, doutor Charles Pacheco, o que a gente pode falar para o Lourenço? Olha, seu Lourenço, primeiramente nós precisamos agradecer a sua audiência e por confiar nos conteúdos aqui do Boca no Trombone. O senhor tem razão, a comprovação devida, ela é muito importante, ela é muito relevante no dia a dia de todos os aposentados, e nos últimos anos ela tem ocorrido uma flexibilização, de modo que o aposentado, o pensionista, ele não precisa comparecer, seja no INSS ou nas agências bancárias, para fazer essas provas, comprovar que está realmente vivo, né? E nestes casos, isso ocorre em razão das ferramentas de informática, como, por exemplo, a utilização do aplicativo ou do site Meu INSS, sim, com selo ouro, né? Realizando empréstimo consignados, tendo atendimentos presenciais, enfim, diversos órgãos estatais, eles estão conectados ao INSS e permitem, dessa forma, que o segurado ou aposentado não precise se locomover para fazer essa comprovação. Outra dúvida, doutor, do Juarez, diz que tem 57 de idade, recebe o LOAS há 7 anos, casou e a esposa aposentada recebe 3 mil por mês. Ele quer saber se ele vai perder o LOAS. Olha só, senhor Juarez. A LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem como requisito econômico a renda familiar mensal per capita de 1/4 do salário mínimo. Considerando o que nós temos nesse ano de 2022, segundo a letra fria da lei, apenas tem direito ao recebimento do benefício assistencial quem pertence a uma família cuja renda total, dividida pelo número de integrantes, não supere R$ 303. Então, feitas essas ponderações, diante desse novo cenário que o senhor está inserido, seu Juarez, me parece bastante provável que o senhor não se encaixa mais nos critérios da LOAS e, consequentemente, não tenha mais direito ao recebimento do benefício. Obrigado, doutor Charles. Daqui a pouquinho ele retorna para responder mais as dúvidas previdenciárias nessa primeira parte do Boca. Agora a nossa pauta é da fome. Sim, chegando aqui no Boca no Trombone, o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.
Seja parceiro dessa causa aí, doealimentos.com.br, acesse e escolha a forma de participar. A gente está recebendo o Dr. Charles Pacheco nessa primeira parte do programa, respondendo às dúvidas previdenciárias. Na sequência, depois do intervalo, tem as dúvidas do direito do trabalho. Doutor, mais uma da Mara. Em outubro vou fazer 61 anos, tenho 24 de contribuição, voltei a contribuir faz 1 ano e meio. Por que eu não consigo me aposentar? É a dúvida da Mara, doutor. Dona Mara, a senhora não consegue se aposentar porque o requisito etário da aposentadoria por idade para a mulher foi alterada com a reforma da Previdência de 2019. A idade mínima, que antes era de 60 anos, ela foi majorada para 62, que vai ser exigida a partir do próximo ano de 2023. Neste ano de 2022, por conta de uma regra de transição, a mulher consegue se aposentar aos 61 anos e 6 meses de idade. Então, dona Mara, consequentemente, a senhora se aposentará apenas em outubro de 2023, quando completar os seus 62 anos de idade. Certo. Doutor, o Paulo diz que tem 22 anos de especial e 8 de comum. Quanto tempo falta para me aposentar? Segundo ele tem 45 de idade. A dúvida do meu tocaio lá, o Paulo. Paulo, me parece aqui que tu poderia, inclusive, se aposentar adotando, né, utilizando o direito adquirido. Porque lá em 2019, pelos cálculos aqui que eu faço por cima, tu teria 35 anos de tempo de contribuição. Tempo suficiente para se aposentar sem a idade. Porque 22 anos de tempo especial, ele se converteria em 30, 31 tempo de contribuição. Tempo comum, mais 8, eu estimo aqui que tu teria 38, 39 anos agora em 2022. Portanto, 35, 36 anos lá em 2019. Perfeito. É importante fazer um planejamento, Paulo. Perfeito, bem recomendado, né? E respondemos aqui, doutor Charles, para o Joselito, lá da cidade de Encantado. Estou no auxílio acidente desde 2006. Tem como pedir aposentadoria por invalidez? A dúvida do Joselito. Seu Joselito, a sua questão aqui ela é bastante pertinente também, né? O que eu preciso lhe dizer é basicamente que o senhor pode pedir um benefício por incapacidade, mas primeiro é necessário requerer um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, diretamente no INSS. Né? A partir da concessão deste benefício auxílio-doença, é que o senhor poderá postular a conversão em uma aposentadoria por invalidez. E é claro que esta doença ou lesão que o senhor tenha, sim, ela seja incapacitante para o seu trabalho. Doutor Charles Pacheco, muito obrigado pela sua participação. Um bom domingo para o amigo e até uma próxima aqui no Boca. Até uma próxima, Solano. Muito obrigado pelo convite e conte sempre aqui comigo. Obrigado. Abraço. Doutor Charles, nosso consultor previdenciário na edição desse domingo. Mais opinião chegando. Informe sindical assinado agora pelo Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Bom dia, Paulo. Estamos iniciando o mês de junho, nos aproximando cada vez mais das eleições deste ano e é um momento importante para que tiremos um tempo do nosso dia a dia para escolher os nossos candidatos, tanto a deputado federal, deputado estadual e principalmente como o presidente dessa nação. O Brasil teve momentos importantes no início dos anos 2000, atravessamos um golpe no impeachment da Dilma e temos o governo que temos hoje. As pessoas precisam se esclarecer e saber em quem estão votando, quem realmente representa o trabalhador, quem representa o povo brasileiro e quem vai realmente ter um programa destinado à maioria da população. E só em 2010 a aviação no Brasil cresceu 23%. Isso um reflexo da economia. O setor aéreo ele cresce 2,5 vezes, no mínimo, que cresce a economia. E nós vemos uma redução drástica ao longo desses anos no número de passageiros e de cargas, principalmente agora, lógico, por conta da pandemia também. Mas entendemos que uma política de crescimento, uma política de investimento para que possa o país voltar a crescer. No início da década nós vendíamos 17 milhões de passagens ano no Brasil.
chegamos a vender 120 mil passagens ano de avião dentro do nosso país. Isso se refletiu justamente pela política implantada naquele momento de crescimento e de distribuição de renda. Nós precisamos dar o mínimo de condição digna para o povo brasileiro ter uma vida com moradia, conseguindo se alimentar regularmente, ter saúde, ter segurança e poder ter uma vida plena. Um abraço ao diretor de comunicação do Sindicato dos Aeroviários, o Oswaldo Rodrigues. Parada para o seu mate, para o seu café, ficar reforçado, a gente já volta e o consultor trabalhista já está conosco, já está plugado e a gente vai responder muitas dúvidas do direito do trabalho aqui no nosso Boca no Trombone. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado pela audiência. Você ligadinho aqui no Boca em todo o Rio Grande do Sul. Vá mandando a sua dúvida do direito do trabalho. Nesse bloco, nós estamos com o consultor trabalhista aqui para responder as suas dúvidas. Pelo nosso perfil nas redes sociais e também no nosso WhatsApp que está na tela. Falando nele, vamos abrir aqui, meu diretor, no nosso telão. Aê! Doutor Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados, o nosso consultor trabalhista, o nosso especialista na edição desse domingo. Doutor Paulo, obrigado por atender a gente. Bom dia. Eu que agradeço, doutor. Bom dia. Meus cumprimentos ao doutor Charles Pacheco, aos colegas de bancada, ao pessoal de casa. Sempre uma satisfação estar aqui, doutor. Obrigado, doutor Charles Pacheco, que antecedeu o doutor Paulo, né? Já nos deixou nessa edição. Vamos para as dúvidas, doutor Paulo. O Enio, há 16 anos trabalha numa empresa em São Leopoldo, nunca recebeu o quinquênio. Tem o direito ou não? A dúvida do Enio. Bom dia, seu Enio. Depende. Depende do quê? Do que está na convenção coletiva da sua categoria profissional. Então, existem algumas categorias profissionais que têm a previsão, né, na convenção coletiva do adicional por tempo de serviço, seja anuênio, muitas vezes biênio ou, no seu caso, quinquênio. Então, vá até o sindicato da sua categoria profissional e veja com eles se existe essa previsão coletiva. Doutor, o Marcos de Viamão pergunta, fui demitido há 10 dias, só que tenho saque aniversário do FGTS. Agora, com a demissão, eu consigo sacar todo o fundo de garantia? A dúvida do Marcos. Seu Marcos, infelizmente o senhor não vai conseguir sacar todo o FGTS. Na modalidade que o senhor tem, que é o saque aniversário, no período do seu aniversário, o senhor consegue fazer saques menores, de valores menores do FGTS. Porém, a desvantagem é que na despedida, o senhor consegue sacar apenas a multa dos 40% do FGTS. Então, infelizmente, o senhor não consegue sacar todo o valor. Obrigado, doutor Paulo. Daqui a pouquinho ele retorna para mais dúvidas do direito do trabalho. Pode encaminhar, bloco exclusivo aqui do direito trabalhista dentro do Boca no Trombone. E falando em direito trabalhista, vamos para um quadro especial da Magistratura do Trabalho. É o Amatra 4 Trabalhando. Bom dia a todas e todos, eu sou Márcio Lima do Amaral, sou juiz do trabalho e vice-presidente da Amatra 4. Eu quero falar com vocês hoje sobre a medida provisória 1119, agora do final do mês passado, dia 25 de maio. Essa medida provisória, ela reabre o prazo de migração dos servidores públicos federais para o regime de previdência complementar. O que é esse regime de previdência complementar? Os servidores que fizerem a migração, eles vão abrir mão do seu direito de paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria para fazer contribuições para um regime complementar de previdência. Abrindo mão desses direitos, nós vamos ter o pagamento de um benefício especial para esse servidor público que fizer a migração. O benefício especial, ele visa a compensar todas as contribuições que foram feitas até o ato de migração, justamente porque são contribuições feitas em valores muito mais elevados do que aqueles praticados no regime geral de previdência. Pois bem, para fazer opção, o servidor, a servidora, o juiz e a juíza
deverão ter muito cuidado, muita atenção e saber o cálculo do seu benefício especial para avaliar essa possibilidade de migração, já que a migração é um ato irrevogável e irretratável e implica em abrir mão de um direito histórico e que hoje não é mais garantido para os novos juízes e novos servidores, que é o direito de integralidade e paridade nos proventos de aposentadoria. Muito obrigado e passem bem. Muito obrigado, doutor Márcio Lima do Amaral, da Amatra 4, né, sempre atenta aí aos movimentos da magistratura trabalhista. Vamos com mais dúvidas? As dúvidas vão chegando, dúvidas do direito do trabalho. Você pode encaminhar, olha aí, ó, tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais, vai mandando. O doutor Paulo Dias está respondendo. Responda para o Paulo Barreto. Ele diz que tem uma ação trabalhista contra a Varig, né, que foi adquirida pela TAP e fechou as atividades no Brasil. Em fevereiro voltou para Portugal. Isso dificulta o pagamento de uma possível indenização? A dúvida do Paulo, doutor Paulo Dias. Seu Paulo, excelente pergunta. Realmente, tudo que foge da normalidade, toda a dificuldade econômica que alguma empresa se encontra, ou no caso da TAP, a ida dela de volta para Portugal, ela dificulta sim, mas não impede que seu advogado consiga habilitar esses créditos trabalhistas no processo de execução. Até porque nesse caso específico da TAP, existe o reconhecimento do grupo econômico. Então, esses créditos trabalhistas podem sim ser cobrados no processo de execução, que é aquela fase onde se transformam os direitos em valores. Então, fique tranquilo, converse com o seu advogado, que existem caminhos sim. Perfeito. O Luiz Alberto diz que é motorista de caminhão. Ouviu dizer que o caminhão que tem 2 tanques e o que ele trabalha tem 2, ultrapassa 5.000 litros, que o motorista tem direito à periculosidade. E outra situação é que o caminhão dele tem câmera fria, trabalha de 15 a 20 graus negativos. Me disseram que também é periculosidade de 40%, mas ele recebe a insalubridade de 20%. Isso está correto, doutor Paulo Dias? Não está correto. Porque guiar um caminhão com tanque duplo acima de 200 litros se equipara essa atividade a conduzir inflamáveis. Então, o senhor tem direito ao adicional de periculosidade, que equivale a 30% sobre o seu salário base. No caso, a insalubridade que a empresa está pagando é uma insalubridade em nível médio, tá? É de 20% sobre o salário mínimo. 30% sobre o seu salário base, que é a periculosidade, ele é um adicional bem mais vantajoso. Então, não está correto, e numa eventual ação trabalhista, certamente que todo o relato, né, da forma que o senhor trabalhava, o perito vai chegar a essa conclusão com certeza. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Paulo segue com a gente, daqui a pouquinho ele vai responder mais dúvidas e agora a gente responde dúvidas também, mas aí é para você que é servidor público, sim, é no nosso quadro especializado. Chegando agora, aqui no Boca, os direitos dos servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta do Paulo. O Paulo começou trabalhando na iniciativa privada INSS por 8 anos. Depois ingressou no serviço público e por 6 meses contribuiu no serviço público para o regime geral de previdência, para o INSS. Por fim, prestou concurso público, virou servidor efetivo, membro do magistério, professor há 19 anos e atualmente está com 60 anos de idade. E ele quer saber, primeiro, se ele pode aproveitar o tempo de INSS no regime próprio, tá? E segundo, quando ele vai se aposentar. Paulo, uma coisa de cada vez. A primeira, você pode aproveitar sim no regime próprio o tempo de regime geral, sem problema nenhum. Basta buscar lá no INSS a certidão de tempo de contribuição. Aí você leva o tempo de INSS para o regime próprio. Se esse tempo lá do INSS, aqueles 8 anos que você tinha lá, era de atividade de professor em estabelecimento regular de ensino, você, além da certidão do INSS, você vai pegar uma certidão narratória nas escolas e, juntamente com seus 19 anos de tempo de professor no município, no regime próprio, vai poder se aposentar, porque já tem mais de 25 anos de magistério e também já tem a idade de 60 anos.
Agora, se aquele tempo lá era de INSS, mas não era de magistério, continua podendo trazer. Pede a certidão no INSS, vai averbar no regime próprio, mas você só vai se aposentar quando completar 35 anos de contribuição e 65 ou 65 anos de idade. Sim, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas com 65 anos de idade, você vai poder se aposentar no regime próprio usando a soma dos dois tempos. Tá certo, Paulo? Por hoje é só e até o próximo Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Muito obrigado ao doutor Marcelo Tassinari, nosso consultor administrativo. Servidor público tem dúvida? Mande para a gente separa e o nosso consultor nas próximas edições vai responder. Quem está respondendo as dúvidas trabalhistas é o doutor Paulo Dias, o nosso especialista na edição aqui do Boca desse domingo. O Claudio Miro pergunta, doutor, é normal a empresa dar as férias e na hora de retornar ela dá o aviso prévio ao empregado? A dúvida do Claudio Miro. Seu Claudio Miro, não se trata de ser normal ou não, né? Mas é uma possibilidade sim. A empresa, caso ela entenda por sua dispensa, o senhor pode gozar do período de férias e no seu retorno ela pode lhe dar o aviso prévio. Sempre compreendendo que o aviso prévio para fins rescisórios, ele é de 30 dias e mais 3 dias para cada ano trabalhado. Então, se o senhor tiver 10 anos de empresa, são os 30 dias mais 30 dias de aviso prévio. Mas é possível sim. Certo. O João Sidney, a empresa pode mudar o plano de saúde hospitalar para ambulatorial? Já há 19 anos pagamos o plano hospitalar. A dúvida do João Sidney, doutor. Não é correto, viu, João? Infelizmente, se essa é a situação que está acontecendo, ocorre uma alteração contratual lesiva. Ou seja, tu estás há quase 20 anos na empresa, pagando um plano que é superior ao que estão oferecendo agora, e houve uma alteração contratual que é prejudicial aos funcionários. Então, converse primeiro com o RH da empresa, tente encontrar uma solução, e muitas vezes essa solução é encontrada. Então, tente o caminho e, se não funcionar, procure um advogado. Doutor, e a Nilda? A empresa que trabalho tem uma política de não despedir o funcionário, quando mesmo não quer permanecer na empresa, também não faz acordo. Quero saber, pela justiça, posso pedir para sair? E quanto tempo e o que devo fazer? A dúvida da Nilda. Dona Nilda, vamos lá, vamos por partes. A sua pergunta é bem interessante, porque ela é muito mais comum que se imagina. Primeiro, a empresa, quando o funcionário não quer mais continuar na empresa, a empresa não é obrigada a desligar o funcionário. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a empresa não é obrigada a fazer acordo. E também a senhora não é obrigada a fazer acordo com a empresa. O acordo é uma vontade de duas partes. Sim. E o fato da senhora buscar a justiça com o intuito de sair da empresa para que a empresa pague a sua rescisão, ele não tem propósito. Tá? Então, assim, se a senhora não deseja mais permanecer na empresa, converse amigavelmente com a empresa para ver se existe a possibilidade de um acordo consensual, que aí as verbas trabalhistas são pela metade, grande parte delas. Tá certo. Agora, não a disputa judicial somente por esse motivo. Doutor Paulo Dias, muito obrigado, como sempre, muito esclarecedor. Um bom domingo e até uma próxima aqui no Boca. Um abraço, doutor Solano, um abraço, pessoal de casa. Obrigado, doutor Paulo Dias, nosso consultor nessa edição. E acabou, ponto final. Domingo que vem, Boca no Trombone em horário especial, às 7 da manhã. Assim, tem corrida, tem Fórmula 1 aqui na Band. Então a gente readequa e das 7 às 7h30 teremos o nosso Boca no Trombone, tá bom? Enquanto marcado, é domingo que vem, 7 da manhã, aqui na Band TV. Até lá!